Olá, meus amigos do YouTube. Vamos iniciar agora. O que eu prometi agora vai iniciar, tá? Beleza? Eu prometi para vocês que vamos destrinchar essa placa aqui todinha. Beleza? E vamos fazer que nem o outro. Vamos começar pelo começo aqui, tá? Vamos lá. Essa aqui é o nosso esquema, tá? O nosso esquemático, tá? Eu já facilitei a vida aqui, já fiz um pequeno recorte aqui e coloquei aqui algumas observações, tá? Pra gente não pular nenhuma aqui, tranquilo? E vamos que vamos. Pessoal, aqui é a entrada, tá? A entrada da rede, ela é uma entrada AC, tá? Hoje aqui nós vamos falar nesse vídeo aqui somente desse filtro aqui, tá? O filtro RFI, tá? Que esse RFI aqui é um filtro de linha, que ele não deixa o ruído sair, tá? E nem as frequências, tá? Para prejudicar os outros equipamentos que estão nessa rede AC, ou seja, nos equipamentos que estão na sua casa, na residência, tá? Então o que acontece? Vamos aqui iniciar aqui logo de entrada a gente tem um NTC, tá? Bem próximo aqui também a gente tem o fusível, tá? Esse fusível aqui para quem trabalha com eletrônica, é um dos componentes nesse circuito aqui mais que a gente precisa ter mais atenção, tá? Porque ele é o único que eu vejo aqui nesse circuito aqui, é o único que dá problema, tá? Praticamente. Vamos lá. Passando aqui pelo NTC, tá? E pelo fusível, a gente vai encontrar aqui os capacitores CX, tá? Esses capacitores CX, eu coloquei aqui uma observação de quadrado, que geralmente ele é um capacitor quadrado, como ele pode ser redondo também, tá? Mas geralmente ele é um capacitor quadrado, tá? Que ele precisa carregar e descarregar também, tá? Logo depois dele, a gente vai ter aqui esses filtros, tá? Essas bobinas aqui, tá? Essas bobinas aqui, certo? Ela existe em vários modos, tá? Mas eu coloquei aqui filtro de modo comum, porque essa bobina que vem só num ferrite só, ela é chamada de filtro de modo comum, porque ela tá só num ferrite só, um ferritezinho redondo, né? Eu vou já mostrar na placa como ele se comporta lá, o modo que vocês vão ver ele para identificar melhor, tá? Aqui logo depois dessa bobina ele vem os capacitores CY, tá? Esse capacitor CY, geralmente aqueles capacitorzinhos azul, eu coloquei até aqui em azul, essas observações aqui quadrada, azul, para facilitar para vocês, mas tanto um como o outro pode vir no modo redondinho lá ou quadrado, tá? Então não se apeguem muito nisso. Eu coloquei porque eu vejo mais os capacitores CY virem em azul e esses Y em quadrado, mas ambos tem uma certificação muito importante. Aliás, todo esse filtro aqui ele é certificado, então aí por isso que essas peças aqui é difícil queimar, tá? Porque esse circuito aqui ele passa por uma certificação, ele é muito importante, ele praticamente recebe toda a potência que vem da rede elétrica, tá? Então ele tem todo esse cuidado e essa certificação, tá? Geralmente depois desses capacitores, seja o CY ou o CX, o que acontece? Geralmente vem o nosso resistores de start, tá? Nossos resistores de partida da fonte, tá? Então ele serve tanto para, às vezes vem em conjunto para assim consumir poucos componentes, ter pouco componente gasto, né, do fabricante. Eles botam logo uns resistores tanto para descarregar como de partida, como de start. Então eles colocam já junto para ajudar. Então a gente vai ver muito no circuito ou numa placa componentes em conjunto com os outros para facilitar o uso em excesso de componentes, que isso em grande escala, né, o custo é muito alto. Então assim, pessoal, esse circuito que eu estou falando aqui do RFI, todo ele fica antes da ponte retificadora, tá? Então todo esse circuito aqui, vou até começar a riscar logo aqui, ó. Todo esse circuito aqui antes da ponte retificadora, ele recebe uma tensão AC, tá? Ele recebe uma tensão AC. Tranquilo? Então ele só é retificado depois dessa ponte aqui. Por isso que a gente chama ela de ponte retificadora. Então assim, esse filtro aqui, pessoal, em termos de defeito, em termos de problema, ele não é tão importante, tá? Porque você vai encontrar problema mesmo praticamente só aqui nesse fusível.
Dificilmente outros componentes que você vai conseguir encontrar problema. E outra coisa que você tem que atentar é para essa linha aqui, tá? Que é a linha dos resistores de descarrega e de restart, tá? Então o que acontece geralmente os fabricantes colocam ele antes ou depois da ponte retificadora. Então fica só atento nessa parte aqui do start da fonte, tá? Se ele é antes ou depois, e a parte desse fusível, tá? Então assim, eu tô falando bastante rápido, tá, pessoal, para vocês terem um resumo. E eu gosto de fazer meus vídeos em cerca de 10 minutos de tempo, para facilitar a vida aí, e facilidade de ver e tamanho para baixar um arquivo ou ver o vídeo, tá? Então vamos lá, pessoal. Existe dois problemas, assim, dois componentes que pode ocasionar o problema aqui da queima do fusível, tá? Primeiro é o MOSFET, tá? Você tem que medir lá o gate, o source, o dreno dele, se tá tudo ok, faz a medida lá, tiver tudo ok, vai para a ponte. Então primeiro se mede o MOSFET, depois vê a fonte, então a ponte, então que é essa ponte aqui, tá? Então assim, geralmente o problema que dá nesse circuito aqui é por causa desses dois componentes, tá? O terceiro aqui que a gente podia colocar o CI, tá? Podia colocar o CI aqui, tranquilo? Então assim, mas a queima do fusível geralmente se dá esses dois aqui ou três componentes aqui. Geralmente aqui é muito difícil esses outros aqui dar algum problema. Vamos lá para a placa, tá? Vou apresentar aqui a placa para vocês, esse filtro aqui, tá? Para vocês. Essa é a placa aqui. Vamos lá, deixa eu aumentar mais um pouco aqui, tá? Ó. Seguindo aqui, o que acontece? Eu tenho aqui logo em seguida aqui o nosso fusível, tá? Aqui é a entrada, tá? A C, aqui é o nosso fusível. Aqui é o nosso NTC lá, que tá aqui como PTH, né? Tá? Aqui nós temos nosso capacitor, como eu falei aqui, tá? Esse capacitor aqui é um PCX, né? Ó, ele é quadrado, tá? Ele pode vir azul, marrom, várias cores, vermelho, tá? Tem que olhar nele, ele tem toda uma certificação nele, tá? Então ele pode vir quadradinho, né? Eu coloquei aqui como quadrado, porque geralmente ele vem quadradinho, tá? Mas também não se apeguem também tanto nisso, porque pode ter placa que esteja diferente, tá? O nosso capacitor CY, ele não contém aqui, ele não se consta aqui na placa, tá? Ó, ele tá só o local aqui, ó, dos dois, tá? Ó, que era para ser o azulzinho, tá? Nesse local aqui não tá. Esse aqui é o nosso filtro, tá? Ó, tranquilo. E aqui é a nossa ponte. Ela é uma ponte SMD, é uma ponte que está por cima, tá? Ó, ponte retificadora, tá? Mas o que nós estamos estudando é somente essa parte aqui do nosso filtro, tá? Então são poucos componentes aqui que você vai ver aqui, né? A entrada, vai ver o fusível, vai ser o nosso NTC aqui, os capacitorzinhos aqui de descarga aqui, tá? E o capacitor aqui, o CX, o CY e o nosso filtrozinho aqui, o nossa bobinazinha aqui. Então essa é a parte aqui que contém toda o nosso filtro aqui, que contém o nosso filtro RFI, tá? E ele não é muito complicado de se analisar e de se estudar, tá? E a gente entendendo que os problemas são esses aqui, os defeitos são esses, tá? Então, e o fusível acontece que de dar problema mais no fusível, então fica muito tranquilo da gente resolver um problema nessa linha. Você chega aqui nessa ponte, tá? E vai medir, não tem voltagem nenhuma, você já sabe que o problema está para trás da ponte. Então você vai direto no fusível. Chega no fusível, testou, não dá continuidade, então pronto, já é o fusível. Mas mesmo assim não se coloca logo um fusível. Você tem que ir logo consultar lá o MOSFET ou a ponte, porque se você jogar um fusível ele vai queimar de novo, tá? E vai ficar queimando o fusível enquanto não der uma olhada aqui se é o MOSFET, se é a ponta ou se é o CI que está com problema, tá? Mais uma dicasinha aqui fácil, tá? Se você tiver numa tensão de 110, você for medir aqui a corrente contínua depois no capacitor principal, depois da ponte, se você tiver numa tensão de 110, você vai encontrar aí na faixa de uns 150 volts, tá? E se você tiver na 220, você vai encontrar na faixa dos 300 volts. Mas eu vou pegar aqui a calculadorazinha. Ela não tá aqui, deixa eu ver se eu consigo baixar ela aqui, tá? Ó, para ver se eu consigo fazer aqui para vocês rapidinho.
vamos lá, se eu estou na faixa aqui de 110, tá? Raiz quadrada de 2, eu vou ter aqui 155, tá? Geralmente esse 110 ele é meio ilusório. Você pode pegar 115, 117, 127, 120, tá? E você vai dizer, poxa, o cara me disse que vai pegar lá 155 e você vai medir tá 169, 170, 162, 154. Tá errado? Não tá errado. É por quê? Porque a fonte aqui, vamos dizer, eu vou limpar aqui. Eu botei 110, deu 155. Vou botar aqui 117. Você vai medir lá, tá 117. Raiz quadrada de 2. Você vai encontrar lá 165. Ou seja, tá dentro. Se você encontrar até 127, 128, tá dentro, tá? Se você for pegar lá também a sua voltagem lá de 220, for fazer raiz quadrada de 2, você vai encontrar na cerca de 310, 311. Então isso muda, que você vai pegar 124 volts, 120, 220, 210, 215, você vai pegar da mesma forma. Então isso aqui também vai variar. Você vai pegar lá 190, 305, 310, 312, sei lá. Então assim, essa é a dica aí, tá? Na hora de medir. Então isso não tá errado se tiver essa variação, tá? Porque depende da rede elétrica, da sua rede elétrica no dia, tá? Então, pessoal, esse filtro aqui se resume mais ou menos nisso aí, beleza? Então espero ter ajudado aí, tá? Essa parte aqui do resistor de descarga e resistor de start eu vou explicar mais ainda no próximo vídeo, tá? Que agora vai ser depois da ponte, tá? Mas nesse filtro aqui, não se preocupem muito, porque a queima dele do fusível, isso se dá a esses 3 probleminhas aqui, tá? Então esse filtro aqui ele é muito bom, como eu falei, então é difícil dar problema. Então não se preocupe com isso, tá? Então verifica isso aqui, qualquer coisa volta o vídeo, dá uma olhada aqui no que eu falei, dá uma revisada, beleza? Mas se resume nisso aí, beleza? Fiquem com Deus aí e até o próximo vídeo aí, que daqui a pouco eu tô postando aí pra vocês, beleza? Abração aí, fiquem com Deus.